A paz do Senhor para todos aqueles que nos assistem. Neste domingo, nós iremos estudar a quinta lição do segundo trimestre de 2019, cujo título é A Pia de Bronze, Lugar de Purificação. A Pia de Bronze, Lugar de Purificação. Nessa lição, querido ouvinte, nós iremos abordar a importância da santidade. Nós iremos tratar sobre esse lugar de pureza, esse lugar de limpeza, aonde os sacerdotes teriam que comparecer todas as vezes que fossem executar o serviço para Deus. E nós iremos trazer questões práticas para nossas vidas. Traremos lições sobre este tão importante utensílio que estava no tabernáculo. A Bíblia nos diz, querido ouvinte, que Deus solicitou a Bezalel e a Oliabe para que eles construíssem vários utensílios. Dentre eles estava esta pia de bronze. E a Bíblia nos afirma, a Bíblia nos fala que ela tinha uma base, sobre a base havia uma bacia redonda, e sobre esta bacia redonda deveria ser colocada água limpa. E ali os sacerdotes teriam que lavar as suas mãos e lavar os seus pés antes que executassem as tarefas para Deus. A Bíblia vai nos afirmar que o lugar que ficava esta pia era entre o altar do holocausto e entre a tenda da congregação, ou seja, ficava ali no meio. E a Bíblia nos afirma que todas as vezes que o sacerdote ia até o altar do holocausto e ali aproximava-se alguém com uma ovelha, ou então com um boi, ou então com pombinhos, de acordo com a classe social, se a pessoa fosse mais pobre ou então mais abastada, a Bíblia diz que para que o sacerdote realizasse essa oferta, ele teria que antes ir até a pia, lavaria as suas mãos e os seus pés, para depois ir até o altar do holocausto e queimar aquela oferta que estava ali sobre ele. E a Bíblia nos afirma também que até quando ele ia para a tenda da congregação, antes deveria ele lavar as suas mãos e lavar os seus pés, para só assim entrar no lugar santo. E a Bíblia nos afirma que haveria uma penalidade para aquele sacerdote que não lavasse as suas mãos e nem lavasse os seus pés. E sabe que penalidade era esta? A morte. A pena capital deveria ser colocada sobre o homem que não lavou suas mãos e não lavou os seus pés. E aí eu gostaria de chamar a sua atenção, querido ouvinte, para a importância da santidade. Talvez você se pergunte, mas Deus exigia a morte de alguém que não lavava suas mãos e os seus pés? Exatamente. Mas Deus sempre tem lições para passar nas leis que Ele estabelece. Porque Deus não se usa das leis de forma indevida. Ele é o criador das leis e Ele é justo nas leis que Ele decreta. A Bíblia nos afirma que aquele homem, aquele sacerdote que não se lavasse, ele deveria ser morto. E aí, por que Deus exigia isso? Para mostrar o caráter e a personalidade de Deus. Porque ninguém pode servir a Deus ou aproximar-se dele de forma impura, de forma suja. Ninguém pode se relacionar com Deus de qualquer forma. A Bíblia nos diz que Deus, como Criador, Ele estabelece as leis
E ele estabelece as normas de acordo com o seu caráter e de acordo com a sua personalidade. E aí nós vamos ver que a Bíblia diz que Deus é santo. A Bíblia diz que Deus é puro. A Bíblia diz que Deus é justo. A Bíblia diz que Deus não suporta a impureza, o lixo. Deus não suporta. Deus deseja que as coisas estejam limpas. E aí, a Bíblia chega a nos afirmar, no livro de Abacuque, no seu capítulo 1 e no seu versículo 13, que longe de Deus contemplar a maldade, longe do Senhor contemplar a maldade, porque Deus é tão puro de olhos que Ele não pode contemplá-la e deixá-la impune. A Bíblia nos afirma no livro de Jó, no seu capítulo 34 e no versículo 10, que longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. E nós estamos falando aqui de uma impureza cerimonial. Imagine uma impureza moral. Imagine alguém que traz consigo um lixo interiormente. Se lá no Antigo Testamento as pessoas eram punidas simplesmente pelo fato de estarem impuras cerimonialmente, e lembrando que este impuro cerimonialmente era apenas um símbolo da impureza moral e interior que está dentro de cada ser humano. Agora imagine, querido ouvinte, qual será a pena daqueles que estão sujos dentro de si. Imagine aqueles que querem servir a Deus de qualquer forma, sem jogarem antes o lixo que está sobre as suas vidas e as suas impurezas. Vai dar errado, porque não se pode relacionar-se com Deus de qualquer forma. A Bíblia nos afirma que esse lugar, ele mostrava um aspecto da santidade e da pureza de Deus, mostrando que para servir a Deus é necessário andar em santidade, é necessário ter as mãos limpas, é necessário ter os pés limpos. E aí nós podemos trazer lições para a nossa vida do que acontecia no passado. A Bíblia vai nos afirmar em Hebreus, no seu capítulo 12 e no seu versículo 14, que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia nos afirma que Paulo, escrevendo aos Efésios, no seu capítulo 5 e no seu versículo 26, ele diz que Cristo entregou a si mesmo pela igreja, por amor a ela, e a Bíblia vai nos dizer que Cristo a santificou pela lavagem da água. E ele afirma, pela palavra. E ele fez isso para poder apresentar a igreja a Deus, e Deus veria esta igreja imaculada, sem manchas. Deus veria pureza na noiva. E aí, querido ouvinte, Deus deseja ver pureza e santificação nas nossas vidas. Muitos ignoram os padrões de Deus. Muitos ignoram o fato de Deus pedir a separação das coisas impuras. Mas se Deus faz isso, é porque Deus deseja o nosso melhor. Quantos não estão decepcionados por aí afora, porque deram mais ouvido ao lixo moral do que à palavra de Deus? A Bíblia nos diz que Deus é santo e que nós devemos ser santos também em toda a nossa maneira de viver. Venha comigo, querido ouvinte, neste domingo, aprender mais sobre este tão importante assunto chamado santidade. Deus
tem uma palavra reservada para o seu coração. Que Deus nos ajude e nos abençoe.